13 de janeiro de 2017. Mais um programa Coach em Ação. Mais uma vez estamos recebendo aqui nosso amigo João, né, João? Seja bem-vindo mais uma vez para dar aí a nossa orientação necessária para você profissional, para você empresa, para você comércio também. Boa tarde, João, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado e vamos em frente. 12:08, temos também nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, o professor Giovanni Henrique Peroni. É o primeiro especialista de ergonomia de Araraquara e região. Concedeu os seus conhecimentos técnicos e científicos a importantes estudos acerca de 10 mil análises ergonômicas do trabalho. No primeiro momento parece meio estranho, né? Ergonômicas, né? Você vai ficar sabendo. Atuou em cerca de 350 processos trabalhistas como assistente técnico para empresas nacionais e multinacionais. Ministrou aulas e diversas palestras sobre ergonomia e saúde do trabalho, em diversos ramos e cada segmento de atuação. Desenvolveu programas de qualidade de vida, gerando aspectos preventivos relacionados à ergonomia física para o conforto e a segurança dos trabalhadores, com indicadores precisos no controle epidemiológico interno das empresas. Integra aí o sistema de melhoria contínuas dos equipamentos, ferramentas, materiais e ambientes do trabalho. Convocado em 2011 a integrar o Corpo de Peritos da Justiça Federal do Trabalho de Araraquara e Américo Brasiliense. Seu conhecimento técnico e didática tem contribuído para a elucidação dos casos de distúrbios osteomusculares e suas relações com a biomecânica do movimento dos cargos consignados, Classificação Brasileira de Ocupação, COB, perante a legislações trabalhistas e previdenciária. Seu notório conhecimento está a serviço da Justiça Federal do Trabalho, atuando como perito técnico em ergonomia e saúde do trabalho. Oportunamente desempenha suas atividades nesse segmento, aproximadamente há 20 anos de profissão, praticando seus conhecimentos a serviço do maior patrimônio das empresas, os colaboradores. João, por esse resumo do currículo, 1 hora de programa é pouco, hein, João? Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. O Giovanni vem realizando um trabalho já há 20 anos aí nessa área e tendo um sucesso muito bacana. Ele vai contar um pouquinho das suas dificuldades no início, das suas felicidades e também dos desafios que ele vai encontrar daqui para frente, porque a vida continua. Isso é importante, isso é interessante, né? Já participou de programa de rádio já, Giovanni? Muito boa tarde aos ouvintes da comunidade FM 105.9, ao Paulo Carvalho, o jornalista quem nos recebeu, ao Reinaldo Rocha, você, o locutor que nos apresenta nesse momento, ao Valnei, o Valnei Marques também, locutor, e ao Everson também, que está aqui auxiliando. E a todos os ouvintes da Rádio Comunidade. Estamos aqui hoje na presença do João Vicente, além de a gente ter uma profunda admiração e respeito por um dos grandes mentores também da minha profissão. É um dos grandes responsáveis. E nada melhor que a gente estar entre amigos para que a gente possa estar falando, acima de tudo, profissão, família, tudo aquilo que nos dá o perfeito equilíbrio para essa longa jornada aqui de vida. Isso é importante, né? Na vida da gente, na carreira da gente, ter uma direção, uma pessoa a quem a gente se espelhar, né, Giovanni? Não tenha dúvidas. Aqui eu faço as honras aqui, evidentemente, né, de agradecimento ao João Vicente, né, publicamente. Eu sempre agradeço, né, mas está sempre offline, vamos dizer assim. Certo. Mas aqui eu faço publicamente porque muito do seu conhecimento serviu para que eu pudesse estar trilhando a minha vida profissional e a minha vida até na minha conduta como homem de honra também, né, acima de tudo no desenvolvimento do caráter. Somente o João, mas outros profissionais também, como o próprio Cássio Mascarenhas, o João Borim, o Devair, o Davis, César Moura, que já é no outro segmento, né? E que bom que e hoje a gente está aqui devido a uma convivência saudável de algo que é saudável, que era o esporte, que foi no passado aquilo que a gente atuava, desenvolvia e trabalhava.
E o João também nos disse agora há pouco em off também que já era coach, não sabia, ou seja, você foi uma espécie, assim, no bom sentido, de cobaia do João também, né? Ao percorrer essa trilha aí de ele sendo coach e não sabendo ser coach, né, João? Sem dúvida, Reinaldo. O que aconteceu foi o seguinte, é importante até para os ouvintes entenderem um pouquinho da nossa trajetória, né? Eu era técnico de voleibol aqui em Porto Ferreira, recebi um convite para trabalhar em Pirassununga, aceitei, e na época, um pouquinho antes, o Giovanni era meu adversário, né? Tinha a equipe de Araraquara, era meu adversário nas competições. E, para minha surpresa, um dia à noite em casa, recebi uma ligação do Giovanni que queria vir trabalhar comigo. Eu falei, mas eu não tenho estrutura para contratar um técnico para vir trabalhar comigo. Ele falou, não, eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo uma oportunidade de poder trabalhar ao seu lado um período e ganhar experiência. Eu falei, nossa, vai ser o maior prazer do mundo. Quando começa? Ele falou, não, quando você quer que eu vá? Eu falei, amanhã já tem treino em Pirassununga e tal. Ele falou, tá bom, amanhã eu estou lá. E assim começou, né? Foi uma experiência aí de um ano, 1992, se não me falha a memória, e que aconteceram coisas assim fantásticas e que dentro desse tema, Reinaldo, de mudança de profissão, por isso que a gente, primeiro mudança de profissão e depois ergonomia, que nós vamos falar, que é muito importante também, a gente vai contar um pouquinho dessa mudança nossa de profissão, porque é muito parecido as duas histórias. Eu também estava na área de esportes e acabei tendo uma oportunidade dentro de uma empresa, e é onde eu acabei mudando de profissão, né? E o Giovanni, mais carinhosamente, eu sempre me chamei ele de Didio, né? É Didio daqui, Didio de lá, e assim, criamos uma amizade muito bacana, mas além disso, nós criamos um compromisso de dois profissionais desde o primeiro momento que essa amizade começou. Primeiro, a amizade começou nas quadras, um queria ganhar do outro. Né? Um queria fazer melhor do que o outro. E depois o respeito, tanto meu em respeito ao Giovanni, quanto o dele em respeito ao meu trabalho. E tem muita coisa bacana, né, Giovanni, que a gente Os dois eram adversário no vôlei, os dois eram técnico? Um era Isso, jogador? Técnico. Os dois eram técnico. Dois técnicos. Eu era técnico de Araraquara. Certo. Muito jovem ainda. Também uma coisa importante ser dita. Tinha conhecimento das minhas limitações, porque todo mundo tem as suas limitações. Sem dúvida. E precisava aprimorar essas limitações. Eu precisava melhorar. Né? E foi me dada uma oportunidade, primeiro para trabalhar com uma equipe de base e depois com uma equipe adulta. Né? E eu sempre fui a favor de renovação. Né? Quanto mais a gente renova, vem sangue novo. Claro. Evidentemente que a gente tem novidades, vamos dizer assim. E aí foi no momento em que, numa troca de gestão política, pública, evidentemente que eu me vi numa situação que eu precisava, no momento de crise, ganhar mais conhecimento. E a gente só faz isso no momento de crise, né? É verdade. E aí foi Ajuda a gente a se mexer, né? Justamente. E aí foi aí que eu pedi uma oportunidade para o professor João Vicente. É por isso que muitas vezes, né, João, os empresários, os empreendedores não entendem muito quando o coach fala assim, poxa, estamos em crise, chegou a nossa oportunidade. Mas, pô, não estamos em crise? Vamos fazer o quê? Mágica? Não, é porque é na crise que surge as grandes oportunidades, porque faz a gente fazer com que o nosso tico e o teco, né, os nossos neurônios funcionem mais, não é assim? Perfeitamente. Eu vejo, o Reinaldo, e ouvintes, que esse desafio que acontece na nossa vida, quando a gente é desafiado, quando a gente é questionado, quando a gente perde o chão, que nem perdeu o emprego, quando a crise de uma empresa, quando você tem uma organização e ela não vai tão bem, você tem que achar novas saídas, você tem que olhar para o mercado, todo mundo falando, tá ruim, tá difícil, você tem que se motivar e falar assim, não, eu vou encontrar uma saída, eu estou enxergando uma oportunidade até mesmo dentro dessa crise. Então o coach, o consultor, ele tem essa visão, ele trabalha em cima disso, ele busca realizar estratégias no sentido de
de dentro de uma crise dessa enxergar coisas boas. Porque senão ele se perde. Então, naquele momento da mudança de profissão que aconteceu lá atrás, eu enxerguei que eu tinha muito conhecimento lidando com pessoas, lidando com desafios, com adversidade, né, com derrota. Outra coisa que poucas pessoas sabem lidar. A pessoa perdeu, ela não dorme. Não, a gente perdia um jogo, no outro dia a gente tinha que estar na quadra e tinha que tentar ganhar. E tinha que falar para as pessoas, não, isso daí perdemos por causa de identificar e diagnosticar o erro e corrigir imediatamente. Então nós trouxemos toda essa experiência para o mundo organizacional. Eu acredito que no meu caso foi isso. E a oportunidade, né? Porque tem aquela frase também, né, João, que diz que a vida é um jogo, né? E dentro da própria vida está todo o conhecimento da parte de empreendedorismo, dos empresários, dos produtores em geral, né? Então é mais ou menos por aí, né? Vocês trouxeram do esporte para o conhecimento de vocês toda essa técnica, entre aspas, e todo esse jeito de encarar os fatos e também os erros ocorridos, né? Sem dúvida. Eu acho até que o Giovanni podia falar um pouquinho disso daí, né, Giovanni? Eu vejo o seguinte, da seguinte forma, né? Quem vai hoje assistir qualquer seja uma modalidade esportiva de alto rendimento, ela só vê o produto final, ela só vê o espetáculo. Os bastidores não dá para ver. Mas eles não vê que por trás de uma equipe existe toda uma estruturação, existe toda uma preocupação. Existe um preparador físico que está ali preocupado com o desempenho físico do atleta, né, está avaliando constantemente esse rendimento dele. Existe um técnico que está aprimorando a melhor tática e usando o valor que aquele atleta tem, né, da sua habilidade motora, vamos dizer assim. Existe a preocupação do gerenciamento para que eles possam ter o conforto de uma boa alimentação, existe o fisiologista programando, né, o melhor funcionamento dos sistemas do corpo. Então eu vejo que ver o produto final, de repente as pessoas avaliam uma derrota, né, perdeu, também só faz isso, né, mas exaustivamente o atleta, ele é submetido. Eu não vejo outra profissão, tá, que sofra tanta pressão e tanto despendimento físico para o trabalho quanto do atleta, porque o atleta é a primeira cobaia de tudo nas avaliações. Se eu quero saber de fadiga, eu preciso saber o ápice de fadiga. Existe uma cena muito forte que marcou as Olimpíadas de 1984, que foi a Gabrielle Anderson. Todo mundo lembra-se dela chegando na reta final. Toda torta. Toda torta, toda ali... de que país mesmo que ela é? Da Austrália. Austrália. Ela no ápice da fadiga, no ápice do cansaço. Nossa. E todo mundo acha... Só de ver ela já dá uma dor no nosso corpo, né? Pois é, mas todo mundo acha que de repente ela trouxe sequelas. Ela não trouxe, porque no outro dia ela já estava recuperada. E até hoje, sabe? E depois ela se tornou atleta de esqui, sabe? Então a gente precisa ter um entendimento de que o técnico, na tática, na observação do melhor performance do atleta, é fundamental a organização do treinamento, ter uma metodologia a ser seguida. E o voleibol nos proporcionou isso, eu acredito, João. A gente não pode começar um treinamento, de repente, pelo final. Porque se teve um esporte que cresceu bastante no país, foi o vôlei, sem dúvida nenhuma. E de forma muito estruturada. De forma organizada, estruturada. Eu acho até que o futebol andou copiando um pouco essa parte técnica do próprio vôlei, porque o futebol também caminhou bastante para isso. Chegou um momento que o Zé Roberto Guimarães foi até dirigente do São Paulo. Corinthians, né? do São Paulo. Dessas equipes. Mas, como o Bebeto também foi do Botafogo, né, do Rio de Janeiro, é diferente. É diferente, porque a estruturação de um treinamento, você começa, tem o ápice que você exige mais do atleta, treinamento de salto. Eu tive a oportunidade de fazer o meu TCC, a serviço até da CBV, foi sobre quantificação do salto vertical no voleibol. Eu sou apaixonado por pesquisa de campo. Se você falar assim, Giovanni, você vai fazer um TCC ou orientar um aluno em cima do quê? Em cima de revisão de bibliográfica. Eu já tenho, não é a minha praia.
Por quê? Você une os dois. Você tem que ter o conhecimento da teoria para poder aplicar na prática e você ter o resultado quantitativo daquilo que você aplicou. O quanto foi ótimo, o quanto foi bom, o quanto foi regular e o quanto foi ruim. Então, eu vejo que a gente tem essa potencialidade, esse diferencial, mas que a gente só aprende o básico na universidade e na faculdade. Nós temos que buscar. E buscar, geralmente, eu consegui buscar tendo pessoas, mentores, vamos dizer assim, fantásticas ao meu lado. A qual eu estou do lado de um grande mentor, que foi o João Vicente. E para não ter a necessidade do quê? Eu tinha que saber encurtar o meu caminho. Como a ergonomia faz? Ela procura otimizar, né? E essa otimização veio, e eu posso dizer que pela experiência que eu adquiri, eu sou muito grato a ter participado de grandes empresas, empresas médias hoje, pequena por opção, e nós estamos aí na luta e na batalha como todo... E essa mudança radical de profissão foi pré-combinada entre os dois ou aconteceu espontaneamente? Nada. Na verdade, quando eu fui trabalhar na Miller, eu continuei trabalhando no esporte, né? Eu entrei como o responsável do esporte da empresa. Mas lá eu comecei a observar que tinha muita oportunidade lá dentro. E que eu podia ter um conhecimento muito mais amplo do que eu tinha naquele momento. E isso me apaixonava, né? Então, vamos supor, quando sobrava um tempinho, quando sobrava uma hora lá que alguém falava, tem um curso, quem que se candidata? Eu era o primeiro a levantar a mão, eu quero ir. E ia mesmo. E aí um maluco lá, eu até comentei no outro programa, né? Falou, vem para os recursos humanos. E aí eu fui me encantando. Então não foi planejado, foi uma oportunidade que surgiu e eu agarrei. Agora, eu acredito assim, a mudança de profissão, ela é complicada. Ela tem que ser feita com alguns critérios. Você tem que analisar se o seu perfil, para onde você está indo, ele está adequado. Se você tem um recurso para suportar esse período de transição, porque num período de transição, pode algumas coisas não dar certo, e aí você vai achar que a sua decisão estava errada, e na verdade não é isso. É que muitas vezes falta dinheiro, você está casado. Aí você tomou a decisão de mudar de profissão, você chega na sua casa, a mulher fala assim, seus filhos estão querendo tomar o café da tarde aí, não tem nada. E aí, como é que faz? É verdade. E isso eu posso falar porque eu passei isso. Você não está sozinho no mundo, E aí eu tinha que convencer ela que a minha decisão estava certa. Aí você tem que ser um coach em casa. E isso é mais difícil. É um pouco mais difícil. Mas eu tive, e tenho a satisfação... Ser um coach em casa é mais difícil porque envolve sentimento? Ou o coach tem que ser frio? Não, o coach pode ser paixão. Depende do momento. Eu acho que o coach tem que ter um pouco de tudo. Tem hora que você tem que ser um pouco frio, calculista, mas na maioria das vezes você mexe com as emoções, né? É por isso que hoje se fala muito de inteligência emocional, né? Quem trabalha com consultoria, a área do Giovanni, a área de vocês, a área de comunicação, vocês já pensaram que vocês são formadores de opinião fantásticos, né? Que uma palavra mal dita, uma palavra mal colocada, ela derruba tudo, né? É verdade. Então eu vejo assim, que a mudança de profissão, ela é uma coisa que muitas vezes, até meu primo, que é um cara muito bem sucedido, ele falou assim, você não acha que você mudou muito de opinião, você estava no auge da sua carreira, você podia ser um técnico da seleção brasileira e você mudou você perdeu sua oportunidade? Eu falei, acho que não. Respondendo para ele, eu falei, eu acho que eu tive uma outra oportunidade de ter conhecimento em outras áreas, tenho hoje, e o mais importante, que eu não vou esquecer nunca do que o Marcos falou no nosso último encontro. Para ter sucesso você tem que estar feliz. E hoje eu me sinto um cara sem emprego. Porque eu faço o que eu gosto, então parece que eu estou sempre me divertindo. Não parece que eu estou trabalhando. E isso é uma coisa gostosa. Então, de vez em quando, até o pessoal falou, você vive dando risada. Eu falei, não, mas eu tenho problemas.
Mas é que eu estou feliz, estou fazendo o que eu gosto, eu estou tendo novas oportunidades de novo. Você imaginou um cara que já está com quase 60 anos, né? E que está tendo a oportunidade de um garoto de 20 anos. Eu acredito que deve estar acontecendo isso com você também, né, Giovanni? Não está? Não tenha dúvida. Inicialmente você falou de uma questão importantíssima. Você recebeu preconceito familiar. Pô, tá na hora de você mudar de profissão. Tá na hora de você ir atrás daquilo que o mercado tá te dando, tá te oferecendo. E aí você cai nessa questão. Porque você vai fazer algo, você se preparou tanto e, de repente, você investiu tanto para que você pudesse ter o devido conhecimento, a sabedoria. E aí você se depara, e geralmente ainda as pessoas que você mais ama. Uma proposta dessa, tá na hora de você mudar. Você pode até mudar, mas você não vai estar feliz. E aí, neste plano seu de felicidade, primeiro lugar é o trabalho, eu vejo. Depois vem as diversões, as amizades, a família, né? Porque se você está realizado no teu trabalho, você leva para dentro de casa, para os seus filhos, uma visão diferente do trabalho, de gostar daquilo que você está fazendo. Por que hoje as crianças elas não gostam do trabalho? Porque o pai chega em casa, ele acaba presenciando o pai conversando com a mãe. Como é que você está? Ah, eu estou cansado. Por que você está cansado? Por causa do trabalho. Ah, por causa do trabalho? Ah, tá. Ó, então não vamos nem falar nada agora, eu preciso deixar minha cabeça tranquila. Aí vem a criança, pai, vamos jogar bola? Vamos fazer... Não, eu não vou porque eu estou cansado. A criança já cria aquele estereotipo. O trabalho já virou um monstro. monstro. Que o trabalho cansa e o trabalho mata. E é uma coisa ruim. Justamente. Então, esse é o primeiro ponto que você abordou com muita propriedade, João. E a segunda questão é importante porque você vê, você no RH, na oportunidade que você teve contato dentro da empresa com uma oportunidade que não foi nem você que identificou. Alguém identificou e falou assim, ó, vem aqui para o RH. Olha que interessante, você teve contato com a medicina do trabalho, você teve contato com o jurídico da empresa, você teve contato com todas as outras áreas dentro da empresa, o jurídico, o financeiro, então, porque tudo passa pelo RH. O RH contábil, é o coração, né, da empresa. O contábil também, né? Que é a financeira, é a parte financeira. Então, programação de investimento, de budget, ó, esse mês não dá para a gente gastar com isso, mas mês que vem dá para a gente fazer uma adequação, pode ser com requisitos ergonômicos, tá, João? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, tudo isso, num primeiro momento, olha a oportunidade que a gente acabou. E quando você perguntou se nós combinamos, eu não entendia, naquele primeiro momento, talvez lá no passado, o João Vicente dentro de uma área de recursos humanos. Mas tinha tudo a ver. Porque a mudança foi radical, né? Pois é, pela potencialidade da capacidade profissional do João Vicente. Né? E aí foi que, quando eu mudo quando eu tive a coragem, porque é um outro ponto importantíssimo isso, você tem que ter coragem na tua decisão. Nenhuma decisão ela pode ser com meia coragem, né? Porque você vai ficar inseguro. Quando eu tive a coragem, muito próximo de ser efetivado numa comissão técnica, numa equipe de alto rendimento do voleibol, eu praticamente abri mão. Tinha acabado de ser campeão paulista da primeira divisão. Tinha tudo para dar sequência. Quando eu tive a coragem, eu falei, não, eu quero fazer algo que não existe. Algo que não tenha nenhum profissional especializado aqui na cidade, porque eu tenho que fazer a diferença. E foi aí, então, que eu migro para essa área com muita coragem, e depois de algum tempo, acho que até foi surpresa, até para o João também, como foi surpresa no primeiro momento. Sem dúvida foi surpresa. E hoje a gente está aí, nessa longa estrada. Deixa eu aproveitar e fazer um ponto muito importante aqui nessa transição nossa. Eu não sei a sua, mas a minha, eu tenho que agradecer muito uma pessoa. Em especial uma pessoa, a minha esposa. Porque na época de fazer uma transição, a gente tem que se sentir seguro financeiramente para dar um passo desse.
E eu conversando com a Gisele um dia, eu falei, ó, eu vou fazer isso. Ela falou, ai meu Deus. Eu falei, não, mas você me apoia? Ela falou assim, totalmente. Vai te fazer feliz? Vai me fazer feliz. Então vai que eu aguento firme. Vamos junto. Então uma outra coisa muito importante nas nossas vidas e que as pessoas no dia a dia de hoje estão deixando de lado é a família. Uma família bem estruturada, ela suporta coisas que ninguém imagina. Então, eu tenho que, falar isso aqui em público, porque família é um negócio fundamental para o sucesso de qualquer profissional. Coach em ação, hoje conversando aqui com o João, né? E também com o Giovanni Henrique Peroni. Vai entrar para nós agora num assunto interessante e que a maioria das pessoas não conhece, né? Ergonomia, né? Vamos ver o que significa isso. Está presente na nossa vida, pelo pouco que eu fiquei sabendo agora há pouco, mas que a gente nem percebe, né, João? É isso aí, Reinaldo. Antes de a gente entrar nesse tema, eu queria agradecer o programa passado, nós tivemos mais de 1.288 visualizações, né? No Face. Muito obrigado aí aos nossos ouvintes, e isso é muito bacana pra gente, a gente conseguir atingir todo esse nível. Queria falar um pouquinho também de uma passagem que eu e o Giovanni tivemos, porque a gente vive buscando sucesso, e um dia, sem querer, o sucesso caiu no nosso colo, e até a gente não estava muito preparado para esse momento, não. Ganharam na Mega Sena? Não, nós estávamos disputando os Jogos Abertos em Presidente Prudente. E nós fomos fazer um jogo da quartas de finais contra a Recreativa, que era o melhor time do país no momento, campeão brasileiro. E fomos para a quadra, tal, o jogo era 1h da tarde, chegamos lá, a nossa equipe aquecendo, e não chega a Recreativa, e não chega, e nós ganhamos o jogo por WO. Opa! Da Recreativa. Puxa vida, hein? E aí, tava lotado o ginásio estava lotado, tudo mais. E foi um negócio meio maluco, porque as crianças queriam autógrafo, elas foram lá para pegar autógrafo das atletas da Recreativa, né? Certo. E aí, as nossas atletas, eu e o Didio, que demos autógrafo, foi um dos momentos mais bacanas da nossa trajetória, né, Giovanni? Foi uma tarde de sucesso, foi interessante porque a Recreativa tinha a Fernanda Venturini. Nossa, era um timaço, a né? Stefânia, né? E tudo mulheres feias. Aliás, tem uma curiosidade, né? Por que no vôlei não tem mulher feia? Faz parte do... Faz parte do script. O povo brasileiro é um povo bonito, né? Vamos dizer assim, né? Mas foi interessante porque tinha a Fernanda Venturini, tinha... Inclusive, o Zé Roberto Guimarães tinha acabado de ser campeão olímpico, né? Tava lá assistindo, né? Ele foi para assistir, porque o Colgate São Caetano iria fazer o jogo depois, né? A final ia ser os dois times, com os dois times. E aconteceu um fato curioso, que as crianças, quando ele vieram me pedir autógrafo, eu escrevi Giovanni. Pô, todo mundo achou que eu era o Giovanni do vôlei, cara. Aí ficou todo mundo concentrado ali, sabe? Então, mas... Foi muito bacana. Mas é legal falar isso daí, né? Com certeza. Foi muito bacana. Eu lembro que foi muito triste pro meu professor, né? Porque o técnico da Recreativa foi meu professor na faculdade, o Roger. E depois eu encontrando com ele no dia seguinte, ele falou, João, puxa vida, um momento mágico que eu tô passando na Recreativa e acontece isso com a gente. Eu falei, eu acho que vocês, como uma equipe número 1 do país, não poderia acontecer nunca, porque a estrutura que tem, o aporte que tem em volta de uma equipe dessa não poderia ter acontecido. Faltou um pouco de comunicação, inclusive teve até demissões de alguns cargos lá em função disso daí. Se a gente transferir isso para a ergonomia, houve falha na ordem de produção. É isso daí. Entremos no assunto, então, ergonomia, que o pessoal está curioso para saber. Deixa eu falar aqui. Ergonomia é uma palavra de origem grega composta de ergo, que é trabalho, e nomos, leis ou normas. É um substantivo que entrou para os nossos dicionários apenas em 1857. Eu acho que a pessoa mais indicada para falar um pouco de ergonomia está aqui. Vai, manda brasa. Justamente. Vamos lá, então. Ergonomia, o que é? É a análise
profunda das ferramentas, equipamentos e materiais e do meio ambiente do trabalho. Então tá aí, ergo quer dizer trabalho. Nomia quer dizer normas. Então, o objetivo específico da ergonomia é ter uma boa otimização para gerar conforto, segurança e produtividade. Isso nos postos de trabalho. Nós por também exemplo, podemos falar... Eu vou cortar você. Por exemplo, ao você entrar aqui no nosso estúdio, uma simples olhadela que você deu, você já deve ter percebido bastantes erros que podem ser melhorados para nós aqui, por exemplo. Com certeza. Apesar de que já existem alguns requisitos ergonômicos. O teu principal equipamento, a tua principal ferramenta de trabalho é o microfone. Então você percebe que o seu microfone ele está vindo de cima para baixo. Por quê? Para te proporcionar melhor conforto, melhor segurança no desempenho. Ele não é um microfone que ele está, de repente, numa posição incômoda, que isso pode atrapalhar a qualidade e a produtividade para quem vocês estão oferecendo o melhor som possível. Isso é ergonomia. Isso é ergonomia. A cadeira que você está sentado nesse momento, com os devidos sistemas de regulagens, todos os equipamentos têm que passar por uma aprovação, principalmente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que a gente chama de ABNT. Após isso, tem que ser analisada a questão do conforto. Então, por exemplo, uma cadeira hoje, ela não pode ter a borda que não for arredondada, para que não haja compressão mecânica nos tecidos moles, que a gente chama na parte posterior, né, da coxa, vamos dizer assim, popularmente dizendo, e possa trazer reflexos de distúrbios osteomusculares e até de outros tipos de distúrbios, principalmente na circulação. Então, isso pode acrescentar em varizes, né, e assim sucessivamente. Então, é importante que o ouvinte ele esteja no entendimento de que ele vive ergonomia na empresa, ele vive ergonomia em casa, e ele vive ergonomia também nas suas atividades de lazer e principalmente na atividade das atividades domésticas. Uma panela que não tem um cabo confortável para que a dona de casa possa estar trabalhando e ter uma boa pega. O que acontece? Pode causar um acidente. Então, por isso que a ergonomia fala conforto, segurança e produtividade. Uma coisa está ligada intimamente com a outra, né? Porque se um desses quesitos não tiver legal, a produtividade vai para o espaço, né, também, né? Ou pode acarretar também alguma doença também para a pessoa que está usando aquela ferramenta com algum erro de fabricação. Não tenha dúvida. Para que o ouvinte possa entender a ergonomia, ela estuda, além da ergonomia de matéria, ergonomia de produto, nós também estudamos ergonomia cognitiva e ergonomia física. A ergonomia cognitiva, o que é? É o desprendimento dos sentidos para o desenvolvimento de uma tarefa. Vou dar um exemplo simples. Posto de trabalho, a qual eu já participei, de nós podermos fazer o quê? Projetar um posto de trabalho para as pessoas com deficiência visual. Né? Um portador de deficiência visual. Por quê? Ele tem maior sensibilidade no tato para poder identificar uma peça que estava no equipamento, que tinha uma perda, para você ter uma ideia, de 12% numa produção que gerava só numa linha de produção 500 por dia. E quando se descobriu que precisava de uma pessoa com maior sensibilidade, nós chegamos à conclusão, junto com uma universidade federal, que nós poderíamos projetar um posto de trabalho em que pudesse trabalhar com uma pessoa que tivesse a melhor sensibilidade no tato, em que é uma demanda cognitiva. Ele pode ter uma dificuldade na percepção visual, mas ali na percepção do tato, ele era o melhor para poder fazer esse tipo de trabalho. E aí surgiu a oportunidade para essas pessoas serem incluídas no mercado de trabalho e desenvolver o seu trabalho. Isso numa multinacional. Tá? A deficiência virou uma eficiência. Com certeza. Giovanni, uma coisa que eu tenho notado no meu trabalho junto às empresas é a falta de conscientização do próprio empresário. Ele sabe da necessidade de se fazer um trabalho nesse sentido de adequação à norma, adequação a todas as necessidades
e regras da ergonomia e ele não faz. E aí acaba realizando isso somente após uma multa ou problemas trabalhistas, tal. Fala um pouquinho a respeito disso para nós. Bom, vamos lá. É importante que o empresário ele tenha conhecimento de que a ergonomia é uma norma específica das normas que regulamentam o trabalho, a NR 17. Então, é dever do empregador proporcionar a análise ergonômica do trabalho a fim de identificar as potencialidades dos fatores de riscos ergonômicos e biomecânicos gerados pelo desenvolvimento daquele trabalho. Haja vista que existem profissões com normas específicas. Você vê check-out de supermercado é um exemplo. Existe a NR17 e o seu anexo só para check-out, para atendimento de telemarketing. Por quê? Porque isso começou a ficar muito caro para a Previdência Social, muitas pessoas afastadas do trabalho devido ao desenvolvimento de um trabalho totalmente inadequado. Entra aí que surge a figura do ergonomista para poder analisar e avaliar o quanto aquele posto de trabalho, quanto aquele ambiente de trabalho está sendo prejudicial para o desempenho do trabalho. E quando a gente fala da questão cognitiva, é importante, João, porque também tem a questão daquelas demandas da atenção. E o que eu tenho mais enfrentado de dificuldade, às vezes, para o empresariado, como você bem disse, ele não se antecipa preventivamente. Nós temos 3 programas importantíssimos para o empresário desenvolver, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que ele identifica essa potencialidade junto com as dificuldades ali pela segurança do trabalho, ver os exames que são indicados para fazer o monitoramento semestralmente, ou anualmente, ou bianualmente, e muitos não fazem, como o laudo ergonômico. Então, é uma junção de 3 laudos que, se o empresariado tiver a coragem, vamos dizer assim, já de se antecipar para poder fazer esse trabalho preventivo, ele vai sentir a economia dele lá na frente. Porque cada funcionário afastado, eu pago mais 2. Tributos e mais salário. E fora aquele que está fora. Então, a ergonomia ela é um braço fantástico de auxílio para a legislação trabalhista, para a legislação previdenciária. E quando o empresário ele tem essa consciência, João, o resultado dele é economia. Ele está economizando, ele está podendo pegar o seu budget, aquilo que ele tem de lucro e poder investir naquilo que é dele, no patrimônio dele, que é o patrimônio, que é os seus colaboradores, os seus funcionários, e desenvolver. O que eu tenho sentido muita dificuldade é a questão do cumprimento da autodisciplina. Mas não só a autodisciplina que a gente fala no aspecto de respeito, mas a autodisciplina e o autorrespeito consigo mesmo, em respeitar os limites. Por isso que eu acho importantíssimo o papel do coach. Identificar até onde existe o seu limite. Daquele limite para frente, ele precisa de mais conhecimento, ele precisa estar integrado a mais pessoas, a uma equipe multidisciplinar, a outros profissionais que vai trazer mais experiência, aquilo de acordo com a demanda da necessidade dele. É uma coisa que eu andei presenciando em algumas empresas, que quando adotada todas essas normas e feito com dedicação e mostrando a importância para o funcionário também comprar a ideia de uma postura adequada, o resultado a nível produtivo é muito grande. Então, a linha de produção, ela deu uma melhorada fantástica, um salto fantástico. E as pessoas falavam assim, puxa vida, mas por que melhorou minha produção? Aí você vai ver, a pessoa estava sentada errado. E aí ela fazia um movimento, que esse movimento, a hora que mediu, ele perdia uma produtividade de 30%, 40% durante o dia. É a otimização que a gente chama dentro da ergonomia, da produção, que você vê. Exatamente. Postura inadequada, que é um fator biomecânico de risco, que isso gera dor. E tem um outro detalhe, João.
os mais novos, eles têm melhor performance de observar e otimizar o trabalho. Os mais velhos são gabrielões. Eu nasci assim, vou viver assim e vai morrer assim. Eles têm uma certa resistência, mas quando eles provam o gosto doce da maçã, aí a coisa muda. Sem dúvida. Eles ficam mais comprometidos ainda do que os jovens. Sem dúvida, tem uma responsabilidade, né? Falo isso por mim. Um abraço para o José Donizete Couvre, está parabenizando você, João, sucesso sempre. E o Renatinho aqui, nosso amigo da ITEC também, está nos assistindo também. Obrigado, Renato. Matheus Mazotti também, né? Está junto conosco. João, apenas 2 minutos para a gente encerrar. Eu disse no começo que, pelo nosso convidado, é um programa de várias horas, mas infelizmente chegamos ao final. Sem dúvida. O que eu assim, gostaria de colocar aqui para a gente encerrar é que os empresários, que os funcionários, que todas as pessoas envolvidas dentro do processo organizacional comecem a levar com maior seriedade a ergonomia. Acredito que só vai trazer benefícios. Com respeito à atuação do coach, eu queria deixar um detalhe. Muitas vezes o coach ele não está ali para fazer a coisa acontecer. Ele está ali para desenvolver as habilidades de gestão das pessoas no sentido de enxergar o que é necessário para que a coisa tenha um resultado melhor. E tem uma confusão aí. Muitas vezes as pessoas acham que o coach tem que ir lá e virar um funcionário dentro da organização. E não é assim. O coach, ele chega lá, ele desenvolve muitas vezes um coaching grupo, onde ele vai descobrir e desenvolver as habilidades de cada um, colocando cada um no seu devido lugar. E a nível de gestão, mostrar para o gestor a importância que é, muitas vezes, uma contratação de um profissional nessa área que vai evitar problemas maiores no futuro. Ele gasta aí 5, 10 mil agora e deixa de pagar uma ação judicial lá na frente de 50, 100 mil reais. 1 milhão. Não, estou falando aqui baixo. Por baixo. Por baixo. É isso daí que eu queria deixar. Quero agradecer aqui toda a equipe da rádio, agradecer o Giovanni por ter vindo aqui, falado bastante do seu trabalho, a satisfação que eu estou tendo em receber você aqui no meu programa. É uma coisa assim, eu estou feliz por estar realizando um projeto e mais uma vez você está fazendo parte dele. Desejo o maior sucesso do mundo na sua profissão. Quero falar para os ouvintes também, os empresários, que nós temos a parceria com o Giovanni dentro da Expert Cons. Precisando, é só entrar em contato com a gente lá, que o Giovanni vem para cá e desenvolve esse trabalho. E aí, queria deixar aberto aí para você falar a sua mensagem. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer ao Reinaldo, a toda a direção da rádio, comunidade FM 105.9. Lembrando que eu também tenho pé em rádio comunitária, porque nós fundamos uma rádio comunitária também na cidade de Araraquara, minha família, né? Bom saber. Meu pai, 50 anos de profissão como jornalista e radialista. Que maravilha. Então eu tenho grande admiração pelo trabalho de vocês. E gostaria de apenas mencionar aqui, parabenizar a iniciativa do profissional, professor João Vicente, fantástica, porque você está sendo uma ferramenta, hoje com o programa, junto com a rádio, de humanizar o ambiente de trabalho. E é o que falta muito, sair daquela questão produção. E um segundo aspecto importante, você está educando os profissionais em qualquer âmbito, em qualquer cargo profissional, que é educando que a gente pode transformar o ambiente de trabalho. Os funcionários são carentes de informações, são muito carentes. E para os colaboradores, é importante que hoje existe uma oportunização de ensino muito grande, ensino à distância, se ele não pode ir, e que ele busque esse conhecimento para poder aprimorar e, acima de tudo, crescer dentro da empresa. E se não for crescer naquele espaço, que ele cresça em outros espaços e que ele seja feliz. O importante é isso. Parabéns, acompanhei o outro trabalho, parabéns pelos profissionais que você tem buscado trazer aqui, João. Tenho certeza que isso vai ser de grande valia e é uma grande honra estar presente neste programa e principalmente ao seu lado. Conte comigo sempre
e a própria Obrigado. comunidade. Quando precisar também estou aqui inteiramente à disposição. Obrigado. Volte sempre. Coaching em Ação volta na próxima sexta-feira.